Olá, bom dia, estamos de volta. Você já ouviu falar sobre a nimesulida? Este medicamento amplamente utilizado no tratamento de dores e inflamações. Tem se tornado esse medicamento uma opção valiosa para várias pessoas que sofrem de algumas condições inflamatórias. A nimesulida, assim, ela pertence à classe dos medicamentos que chamamos de anti-inflamatório não esteroide. E sua principal função, assim, é reduzir a dor e a inflamação. Com sua ação eficaz e também o seu perfil de segurança, ela se destaca em várias condições clínicas. Nesse vídeo vamos explorar seus efeitos colaterais, quais as contraindicações da nimesulida, quais as interações medicamentosas da nimesulida. Além disso, vamos explorar também e trazer para vocês algumas informações importantes que você precisa saber antes de utilizar esse medicamento. E se você está chegando, inscreva seu like e ative o sino. Com certeza, alguns de vocês que estão assistindo agora esse vídeo já se perguntou em qual situação eu não posso administrar a nimesulida ou não posso tomar a nimesulida. Nesse caso, vamos ter que estar falando aqui para vocês sobre as principais contraindicações da nimesulida. Por exemplo, se o paciente apresenta hipersensibilidade, ele não pode tomar esse medicamento. Ou se apresenta hipersensibilidade ao próprio medicamento que é a nimesulida, ou hipersensibilidade a outro anti-inflamatório não esteroide, como diclofenaco, ibuprofeno, além de outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroide, esse paciente não pode tomar a nimesulida. Outra contraindicação desse medicamento é quando o paciente apresenta hemorragia gastrointestinal, está contraindicado esse paciente usar esse medicamento. No caso da hemorragia gastrointestinal, é uma situação em que ocorre quando há um sangramento em alguma parte do trato gastrointestinal. Neste caso, pode ser uma emergência médica que requer, assim, um atendimento imediato, tá certo? Porque é uma situação grave. Então, se o paciente tem algum tipo de hemorragia no trato gastrointestinal, só um exemplo aqui, uma úlcera péptica que está sangrando nesse caso, ele não pode tomar esse medicamento, ou seja, não pode tomar a nimesulida. Além dessas contraindicações, o paciente não pode tomar a nimesulida quando apresenta úlcera duodenal ativa, que é uma ferida que se desenvolve no duodeno do paciente, na primeira parte do intestino. Se o paciente tem úlcera duodenal ativa nesse caso, está contraindicado administrar nimesulida para esse tipo de paciente que apresenta esse tipo de quadro clínico. Além disso, um outro tipo de situação em que o paciente não pode tomar nimesulida é quando esse paciente apresenta insuficiência hepática, que é uma condição grave em que ocorre quando o fígado está muito danificado ou não funciona, nesse caso, adequadamente. Ou seja, o fígado está insuficiente, não consegue mais metabolizar com tanta eficiência, por isso que ele está insuficiente, ou seja, o paciente está apresentando uma insuficiência hepática nesse caso. Então, nesse tipo de situação, quando o paciente estiver apresentando insuficiência hepática, a nimesulida está contraindicada, ou seja, não pode ser administrada nimesulida em pacientes que apresentam insuficiência hepática. Uma outra situação que é importante estar colocando aqui para vocês é quando o paciente apresenta insuficiência renal grave. Neste caso em específico, não pode ser administrada a nimesulida quando o paciente está apresentando insuficiência renal grave nesse caso, que é uma condição em que prejudica, por exemplo, a capacidade do rim de filtrar e eliminar resíduos do corpo. Quando não tratado, por exemplo, a insuficiência renal, pode levar a complicações graves, como no caso a insuficiência cardíaca, diálise e também transplante renal, tá certo? Se o paciente está apresentando insuficiência renal grave, está contraindicado a administrar a nimesulida nesse tipo de paciente que apresenta este quadro clínico. Outras contraindicações que eu posso estar citando para vocês é que a nimesulida está contraindicada durante a gravidez e também durante a lactação. Então, a mulher está grávida, não pode administrar nimesulida. Ela está amamentando também, não pode administrar nimesulida nesse tipo de paciente, tá certo? Então, só estou deixando aqui para vocês essas contraindicações, porque você pode se perguntar também, será se eu posso administrar nimesulida nesse tipo de situação? Então, estou deixando bem claro para vocês essas principais contraindicações da nimesulida. Mas, em algum momento, você pode pensar da seguinte maneira: se eu tomar nimesulida, pode acontecer o que comigo? Nesse caso, eu posso estar respondendo aqui para vocês sobre as reações adversas da nimesulida. As reações adversas da nimesulida é comum acontecer no paciente que vai tomar nimesulida? Não é comum acontecer, mas é importante, é interessante a gente conhecer sobre as reações adversas desse medicamento, que tem grande benefício em tratamentos para paciente que precisa desse medicamento, mas todo paciente que toma medicamento,
e está sujeito assim às reações adversas de qualquer medicamento. Então, uma das reações adversas da nimesulida, quando o paciente toma esse medicamento e pode vir apresentar reações adversas, é a nível dermatológico, onde esse paciente ele pode vir apresentar erupção cutânea. Essas erupções cutâneas são placas avermelhadas que coçam muito, tá certo? São erupções cutâneas que vai acontecer a nível da pele do paciente. Outra reação adversa da nimesulida que pode vir a acontecer é a nível do trato gastrointestinal. Ao tomar o medicamento, de repente o paciente pode começar a reportar, começar a falar que ele está apresentando náusea, ou que ele está apresentando gastralgia, ou que ele pode vir a apresentar úlcera péptica ou sangramento gastrointestinal. Isso é uma das reações adversas da nimesulida, tá certo? Outra reação adversa que pode vir a acontecer é a nível do sistema nervoso central. Ao tomar o medicamento, o paciente ele pode de repente vir a apresentar dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleia, sonolência e vertigem. Então, é um medicamento, por exemplo, se o paciente tomar e for dirigir, eu oriento assim, evitar dirigir logo após tomar nimesulida, porque uma das reações adversas desse medicamento pode vir causar no paciente, por exemplo, sonolência e vertigem, tá certo? Toma o medicamento, espera um pouco, pelo menos meia hora, uma hora, para ver qual vai ser a reação desse medicamento. Se de repente você nunca tomou esse medicamento, depois pode dirigir, tá certo? Então é uma das orientações que estou deixando aqui sobre as reações adversas da nimesulida. Por quê? Se você passa a conhecer melhor essas reações e você reconhece o que está acontecendo, você vai conseguir identificar, porque o médico ele passa o medicamento para você, mas você também tem que ter aquela curiosidade de ler um pouco mais sobre esse medicamento para você fazer parte de uma maneira ativa do seu próprio tratamento. Mas em uma outra situação, você pode se perguntar: eu estou tomando X medicamento, eu posso tomar nimesulida? Nesse caso, vou ter que abordar aqui rápido com vocês sobre as interações medicamentosas da nimesulida. No caso, se você está tomando a nimesulida e for tomar, por exemplo, alguma bebida alcoólica ou outro irritante da mucosa gástrica, o que pode vir a acontecer com você? Pode vir a aumentar, assim, potencialmente, o risco de você ter, assim, alguma lesão a nível do trato gastrointestinal, porque a nimesulida é um medicamento muito irritante para o trato gastrointestinal. Então, se você está tomando esse medicamento, você não pode estar tomando nenhum tipo de bebida alcoólica e também você não pode estar abusando também de irritante da mucosa gástrica, tá certo? Porque vai potencializar e pode causar, assim, algum tipo de lesão a nível do estômago, a nível do intestino, tá certo? Então, além disso, se você está tomando a nimesulida, você tem que evitar de tomar anticoagulantes orais, tá certo? Porque assim você vai correr risco de ter hemorragia. Então, se você está tomando nimesulida, você não pode ficar tomando nenhum tipo de anticoagulante, porque corre risco de hemorragia nesse caso. Essas são as principais interações medicamentosas da nimesulida. Agora eu vou estar abordando com vocês aqui as principais apresentações desse medicamento. Ou seja, você pode se perguntar: peraí, enfermeiro, nós temos nimesulida, quais são as formas de apresentação dela? Sim, eu vou estar respondendo para vocês, vou estar trazendo as principais formas de apresentação da nimesulida. Por exemplo, a nimesulida temos no mercado na forma de comprimido, frasco, envelope e também na forma de supositório. Na forma de comprimidos temos no mercado nimesulida de 100 mg e na forma de frasco temos frasco de 15 ml com uma concentração de 50 mg por ml. Isso na forma de frasco em gotas, tá certo? Outra forma de apresentação também é na forma de frasco de 15 ml, mas com uma concentração de 2,5 mg por gota, ou também frasco de 60 ml, com uma concentração de 10 mg por ml nesse caso. Nesse caso, esse frasco que estou falando aqui para vocês são frascos na forma de suspensão. Além dessas formas de apresentação, nós temos também nimesulida na forma de envelope de 2 gramas nesse caso, que pode ser administrado. Outra forma de apresentação da nimesulida é na forma de supositório. Por exemplo, não conseguiu administrar a nimesulida por via oral, você pode administrar a nimesulida por via retal. A forma de supositório que temos no mercado são um supositório de 50 mg e também de 100 mg. Então eu falei aqui para vocês 3 formas de apresentação da nimesulida. Após a nimesulida ser administrada em nosso organismo, ela vai ser distribuída por várias vias em nosso corpo e vai ter um tempo de ação, o que nós chamamos de farmacocinética da nimesulida. Por exemplo, esse medicamento ele é administrado por via oral, retal e também através da pele, que nós chamamos por via tópica.
sendo que após a administração desse medicamento por via oral, ele é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, tá certo? Você já sabe, quando administra a nimesulida por via oral, esse medicamento é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, sendo que o pico plasmático desse medicamento após sua administração vai acontecer de 1 a 2 horas, sendo que a meia-vida desse medicamento vai ocorrer de 2 a 3 horas, isso quando administrado por via oral, sendo que a duração da ação desse medicamento após sua administração, a duração da ação da nimesulida em nosso organismo vai acontecer de 6 a 8 horas, sendo que esse medicamento é eliminado por via urinária e também pelas fezes. A quantidade de medicamento que é eliminado por via urinária é 73% desse medicamento e pelas fezes apenas 24%. Então essa é a principal farmacocinética da nimesulida. E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!